Portugueses escolhem hoje, na segunda volta, o novo presidente da República. Investimento privado em Angola, perspectivas para 2026. Programa de combate à seca mobiliza parceiros na província da Huila. O desenvolvimento das notícias já a seguir. Olá, boa noite. Portugal escolhe hoje, na segunda volta, o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa ao Palácio de Belém. Nas urnas são esperados mais de 11 milhões de eleitores. A primeira volta, com 31,1% dos votos, foi para José Seguro e André Ventura, o líder do Chega, o candidato apoiado pelo seu partido, que no dia 18 de janeiro obteve 23,5% dos votos. Em 11 eleições para a presidência da República, desde a instauração da democracia em 25 de abril de 1974, é a segunda vez que a eleição do chefe de Estado se decide numa segunda volta, depois de, em 1986, os portugueses terem decidido entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares. A afluência às urnas na segunda volta das eleições presidenciais situou-se até às 12 horas deste domingo, nos 22,35%, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, acima do que se registrou na primeira volta. Nas eleições presidenciais de 2021, em ano de pandemia, a afluência às urnas às 12 horas situou-se nos 17,7% e em 2016 era de 15,82%. As urnas para as eleições presidenciais abriram hoje às 8 horas em Portugal continental e na Madeira e 1 hora depois nos Açores, devido à diferença horária. Há, no entanto, em municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados e deixou um rastro de destruição. Estas imagens vamos voltar a ver daqui a pouco e a qualquer momento levar ao conhecimento os resultados das eleições em Portugal. Avançamos com outras da atualidade. Em Moçambique, as autoridades admitem que a desinformação sobre a cólera é uma barreira no combate à doença, quando uma nova vaga já soma mais de 1.800 casos em Nampula. Confira no Compacto Internacional. As autoridades sanitárias na província moçambicana de Nampula, norte do país, admitiram que a desinformação sobre a cólera é uma barreira no combate à doença, com as comunidades a perseguirem e a apedrejar os agentes que trabalham na sensibilização. Em causa estão as recorrentes perseguições aos ativistas e profissionais de saúde naquela província do norte de Moçambique, face à desinformação sobre a cólera, com as comunidades a alegarem que estes grupos são causadores da doença, quando uma nova vaga já soma mais de 1.800 casos em Nampula, preocupando as autoridades de saúde que recorrem a igrejas para sensibilizar. O Papa Leão XIV apelou à solidariedade para com as populações afetadas pelos temporais e inundações em Portugal, Espanha, Marrocos e Itália. O Papa apelou às populações para que ajudem e sejam solidárias com os afetados. As tempestades nos últimos dias, com chuvas e vento intensos, atingiram diversas regiões de Espanha, como Andaluzia, onde o município de Gran Zelama teve que ser completamente evacuado. Também na ilha italiana de Sicília, a comuna de Nissami foi afetada por deslizamentos de terras que deixaram um bairro inteiro à beira de um abismo criado pelo colapso do terreno. Em Portugal, 14 pessoas morreram desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Christine, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados. Macau registrou um novo máximo histórico de entradas e saídas nas fronteiras da região chinesa, quando faltam 10 dias para o novo ano lunar, a maior migração anual do mundo.
A Polícia de Segurança Pública de Macau informou que as fronteiras do território registaram a passagem de cerca de 867 mil pessoas no sábado, o número mais elevado desde que os registros diários começaram. A PSP referiu ainda que a maior fatia dos movimentos deveu-se aos turistas. Macau, capital mundial dos casinos, recebeu cerca de 174 mil visitantes no sábado, ainda assim longe do recorde diário fixado em 2 de janeiro. Por outro lado, os residentes de Macau foram responsáveis por 36,7% das entradas e saídas nas fronteiras da região, enquanto os trabalhadores migrantes representaram 21,6%. A promoção e captação do investimento privado em Angola esteve em destaque no debate sobre o papel da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, a IPEX, com foco nas prioridades estratégicas atuais, nos instrumentos de apoio ao investidor, no enquadramento do ambiente de negócios e nas perspectivas de investimento para o ano 2026. A iniciativa tem como objetivo promover um espaço de diálogo e partilha de informações entre decisores, empresários e representantes institucionais, reforçando a compreensão do ambiente de investimento em Angola e contribuindo para o fortalecimento das relações empresariais entre Angola e a Suíça. Carlos Magalhães reforçou a finalidade deste encontro. Falou como está a Suíça em termos de investimentos no país. A Suíça tem algumas multinacionais muito grandes cá, não é? Mas já há muitos anos. Nós temos uma Nestlé, como o Dr. Lino também já falou, uma das maiores empresas do mercado de alimentos. Temos uma Trafigura, que é bastante conhecida por causa do corredor de Lobito. Temos uma MSC, que é a maior empresa de navegação do mundo, que está cá também há anos. Temos várias empresas de logística e transportes, SGS, PIFAC. Eu posso dizer que provavelmente, se eu contar todas as empresas nos últimos anos, não vou agora falar últimos 2, 3 anos, provavelmente chegamos a 1 bilhão, a 1 bi de investimento de empresas suíças cá no país. Ainda sobre os investimentos, a diretora executiva da Gembas ressaltou que a questão da burocracia tem sido um dos maiores impedimentos. Angola é um país com um futuro promissor, tudo está por fazer, ou muito está por fazer. Em termos de investimento, eu acho que é um país que tem muitas vantagens para os investidores. Uma das dificuldades é a burocracia, que é ainda muito pesada em Angola. Acho importante investidores estrangeiros procurarem parceiros que podem ajudar tanto na parte legal, na parte administrativa. Sim, de resto tudo é possível aqui. Temos dificuldades, por exemplo, com a disponibilidade de capitais, não é? De fundos de moeda estrangeira para importar os nossos produtos. Temos dificuldades na parte de ligação com as entidades do Estado, com dívidas não pagas de nossos clientes. Temos algumas dificuldades, mas também temos capacidades e nós apostamos nas nossas capacidades e no que nós queremos no futuro. O presidente da IPEX, Arlindo das Chagas Rangel, falou de como está o país em capacitação de investimentos. Nós temos as condições naturais, né? Nós temos um potencial grande, mas como já dissemos noutras vezes, nós não gostamos de falar do potencial, gostamos de falar na sua efetivação, de facto. Então é um bocado isso que estamos todos imbuídos em fazer, né? Queremos fazer com que os projetos aconteçam. E temos estado a trabalhar nisso e tem estado a acontecer alguns projetos, satisfaz-nos sim, mas o caminho pela frente ainda é maior e continuamos a trabalhar para que mais projetos aconteçam. Arlindo das Chagas adiantou que em 2025 foram registrados mais de 200 projetos, com um valor acima de mais de 10 mil milhões de dólares. O ano passado registramos mais de 200 projetos. O montante, estamos a falar, montante acima dos 10 mil milhões de dólares. E depois tem agora o período da sua implementação. Estamos a falar o período médio de implementação dos projetos são 3 anos. O encontro juntou vários responsáveis de empresas para partilhar conhecimento sobre investimentos. A IPEX tem aqui uma grande responsabilidade, que é fazer a captação de investimento direto estrangeiro, no sentido de estar alinhado àquilo que são os grandes objetivos do Executivo, que é a diversificação econômica, e um momento como esse é bastante oportuno. Em termos gerais, portanto, foram aqui lançadas que a nível da IPEX há um esforço enorme que tem estado a ser feito. Portanto, há aqui o comprometimento de que aquilo que tem sido as suas ações no âmbito da captação de investimento direto estrangeiro é para que, de facto, então, acaba tendo um impacto sobre a economia real.
porque todo o exercício da IPEX e do Executivo, portanto, ela reflete-se sobre aquilo que é a condição social e econômica de todo o angolano. E a faltar pouco mais de 5 dias para o feriado prolongado, muitos cidadãos já têm planos traçados. Munícipes pretendem passar de 14 a 17 com a família em praias ou parques, ao contrário de outros que esperam participar de atividades religiosas ou mesmo estudar. São vários os planos que os cidadãos traçam para o feriado prolongado, motivado pela maior manifestação cultural do país, o Carnaval, que decorre de 14 a 17 do mês em curso. Entretanto, a ilha de Luanda e a praia do distrito de Benfica, na capital do país, constam entre as preferências de alguns munícipes. O meu final de semana prolongado está programado para sair com a família. Vamos sair, vamos dar um passeio para a ilha de Luanda. Depois daí, vamos aproveitar fazer qualquer tipo de diversão e voltarmos para casa. Porque é um ponto turístico, por ser um ponto turístico, acho também um local muito lindo, um ponto de referência cá na nossa cidade. E acho um local agradável para podermos fazer o nosso passeio lindo. Vamos nos reunir, nós primos, irmãos, cunhadas, irmãs, iremos à praia no feriado. Fazer um petisco, levar uns grelhados. Vamos aí no Pôr do Sol. No Pôr do Sol estaremos lá com a família e com os bebês mesmo também. Ao contrário de Adilson Yanga e Márcia Diulo, há quem prefira outras atividades durante este período de feriado nacional. Sendo que os dias têm sido apertados em função do trabalho, então o prolongado servirá para tirar o dia de qualidade com a família, ficar com os filhos, tentar dar mais tempo de qualidade para a família. Vamos fazer uma saída com as crianças, irmos a um parque, não é? Depois vamos tirar um momentozinho, eu e minha esposa ficamos um bocadinho juntos, né? Irmos a um restaurante, fazer uma surpresa assim básica para ela. Nesse prolongado eu pretendo participar de uma atividade escutista. Estaremos no agrupamento reunido em prol do desenvolvimento do mesmo órgão executivo local. Já Pedro de Souza, estudante do ensino superior na área de contabilidade, prefere aproveitar o feriado para consolidar os conteúdos acadêmicos. Eu estaria em casa, estaria a estudar certas matérias. Ficar com a família, estarei com a família também em casa. Apesar também que a família não vai sair, estaremos todos reunidos. O Entrudo de 2026 terá início no dia 14 com o desfile dos grupos da classe infantil, seguindo-se no dia 15 a classe B e no dia 16 a classe A. O Carnaval de Luanda não é apenas uma festividade popular, mas também um evento de grande impacto econômico e cultural. Através dos desfiles competitivos e das celebrações, a festa impulsiona o turismo, dinamiza o comércio local e contribui para a projeção da imagem da cidade além fronteiras. Um seminário dirigido às organizações da sociedade civil reuniu representantes institucionais, líderes comunitários e especialistas para debater o papel do desenvolvimento do capital humano e do empreendedorismo social como motores do desenvolvimento local sustentável. O encontro teve como objetivo fortalecer as capacidades das organizações, promovendo a troca de experiências e a reflexão sobre estratégias inovadoras para enfrentar desafios sociais, econômicos e comunitários. O presidente da Associação Plataforma de Orientação para Desenvolvimento, APODES, Jofres dos Santos, falou do foco do seminário. Estamos aqui a casar duas componentes, a componente da qualificação e desenvolvimento de competências do capital humano a nível das organizações sociais, que consideramos ser fundamental para o desenvolvimento das comunidades onde as organizações desenvolvem as suas ações, e o empreendedorismo social, que traz aqui dois elementos. Um elemento, a possibilidade dos nossos membros estarem dotados de informação que os permita desenvolver uma atividade de cariz econômico, e essa atividade de cariz econômico contribuir para também o desenvolvimento destas comunidades onde têm vindo a desenvolver as suas atividades. Então, este é o grande foco deste seminário. Segundo os organizadores, iniciativas como esta contribuem para o fortalecimento da sociedade civil, incentivam práticas que geram desenvolvimento econômico e social,
a nível local. Incentiva os jovens a criarem pequenos negócios na comunidade e também por causa do problema da dificuldade de acesso que temos ao emprego, ou seja, a problemática do primeiro emprego para a juventude em particular. Esse empreendedorismo social pode resultar do talento, da competência desse jovem em matéria ligada à sua área formativa, que pode desenvolver na comunidade e assim encontrar uma forma de adquirir renda. Nós acreditamos que a educação é a melhor forma de permitir a ascensão desses jovens a nível da sociedade e, portanto, nós temos várias áreas de atuação. A PDPT está envolvida em projetos de bolsa de estudo para as melhores universidades do mundo. Temos programas de formação na língua inglesa. Inglês é a língua global, é a língua dos negócios, portanto, qualquer jovem hoje quer ter competitividade a nível do mercado de trabalho, precisa de saber a língua inglesa. E temos também programas de empreendedorismo, portanto, tudo isso se conjuga para a melhoria do capital humano. Jofres dos Santos destacou um dos desafios que a associação tem enfrentado. O grande desafio também é incentivar o cidadão, é incentivar os jovens com grande talento, com grandes competências a envolverem-se em atividades de voluntariado. As organizações hoje têm este desafio. Depois, ter programas que visam manter estes mesmos jovens e permitir que saibam, então, casar a sua atividade profissional com a atividade de voluntariado. E é este outro objetivo que nós trouxemos cá para este seminário. Os participantes destacaram a importância do investimento contínuo no capital humano como base para organizações mais resilientes e eficazes. Estou no projeto de formação na comunidade. Eu já formei nesse âmbito só o ano passado, porque a formação começou agora, é muito prematuro a formação neste ciclo de 2026. Mas estou em volta de mais de 500 formandos a nível das comunidades municipais ou da província de Luanda. Nós, a nível das comunidades, encontramos pessoas de vários âmbitos, não é? E de várias percepções. É importante nós prepararmos o nosso conteúdo formativo conforme o nosso público-alvo. O nosso objetivo na comunidade é impactar vida e transformar mentes. O seminário reforçou ainda o papel estratégico das organizações da sociedade civil na promoção do desenvolvimento inclusivo. O presidente da República, João Lourenço, reafirmou o compromisso de Angola com a integração regional e o desenvolvimento econômico da região austral de África. O titular do Poder Executivo angolano fez estas declarações quando discursava na abertura da reunião sobre o mecanismo de coordenação do Corredor do Lobito, evento que juntou representantes da República Democrática do Congo, da Zâmbia e do Banco Mundial. O chefe de Estado angolano caracterizou a reunião como um passo decisivo para tornar a coordenação do corredor mais funcional, com responsabilidades definidas e partilhadas, bem como mecanismos de acompanhamento regular. Para o presidente da República, João Lourenço, o corredor do Lobito tem vindo a afirmar-se como um eixo fundamental de ligação entre Angola, República Democrática do Congo e a Zâmbia, com enorme potencial para dinamizar o comércio, a produção, a logística e a transformação econômica em toda a região. O que está em causa não são apenas infraestruturas de transporte. O Corredor do Lobito deve ser um verdadeiro motor de transformação econômica. Deve impulsionar o desenvolvimento do agronegócio, promover a transformação industrial, fortalecer cadeias de valor regionais e criar oportunidades econômicas sustentáveis, gerar empregos dignos, com especial atenção para os jovens e as mulheres, garantindo que o crescimento econômico se traduza numa melhoria efetiva da qualidade de vida das populações das áreas abrangidas. João Lourenço considera ser fundamental que se garanta a funcionalidade daquilo a que chamou de espinha dorsal do Corredor do Lobito, nomeadamente as infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e energéticas, para que estas estejam totalmente reabilitadas e interligadas para caucionar, assim, a eficiência e competitividade. Consideramos, por isso, relevante e estratégico que se concretizem os projetos de reabilitação da parte ferroviária na República Democrática do Congo, assim como a materialização da ligação ferroviária e rodoviária à República da Zâmbia,
assim como a interligação da rede de transporte de energia de Angola à região em causa, beneficiando as populações e atividades produtivas nos dois países vizinhos. Sem este esforço, a concretização de um efetivo corredor de desenvolvimento para os nossos países, integrados no contexto da economia global, ficará muito mais desafiante. Na sua comunicação, o presidente João Lourenço sinalizou que a parceria de Angola com instituições como o Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, União Europeia, os Estados Unidos da América e com outros parceiros multilaterais, bilaterais e do setor privado, tem sido decisiva na dinamização do corredor do Lobito, o que contribui também para o fortalecimento das reformas institucionais, criando confiança e credibilidade para novos investidores. Este quadro que pretendo destacar um sinal concreto de passagem da visão à execução. Aos 17 de dezembro de 2025, foi assinado um financiamento de 753 milhões de dólares para a Lobito Atlantic Railway, incluindo 553 milhões de dólares para a Corporação Financeira de Desenvolvimento dos Estados. Pela Corporação Financeira de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América e 200 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da África do Sul, visando apoiar a reabilitação e modernização do eixo ferroviário e componentes logísticas associadas ao corredor do Lobito. Segundo o Presidente da República, Angola reafirma o seu compromisso com a visão de cooperação regional, com o fortalecimento das instituições e com uma parceria estreita e transparente com todos os parceiros de desenvolvimento. João Lourenço diz estar convicto de que, trabalhando de forma alinhada e coordenada, será possível transformar o corredor do Lobito num verdadeiro catalisador de desenvolvimento inclusivo e sustentável. O corredor do Lobito é mais do que um projeto de infraestrutura. É um projeto de confiança, de integração e de futuro partilhado. O seu verdadeiro sucesso será medido não apenas por quilómetros de ferrovia ou volumes de carga transportada, mas pelo impacto que produzirá na vida das pessoas. Jovens com emprego, famílias com rendimento, comunidades com novas oportunidades e economias mais resilientes. É esse compromisso para com as populações que deve guiar as nossas decisões e acelerar a nossa ação. Presidente da República de Angola, João Lourenço, reafirma compromisso de liderança cooperativa e de execução responsável, com transparência e sentido de urgência, para que os resultados de desenvolvimento do corredor do Lobito sejam alcançados. Altura para analisar os principais temas que marcaram a semana. Está connosco José Fernandes, é sociólogo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, telespectadores, e boa noite também ao meu colega do painel. E também Nilton Capalo, jurista. Boa noite, boa noite para o meu colega de painel e uma boa noite extensiva para os nossos telespectadores. E é exatamente por esta ofensiva diplomática do Presidente da República que começamos esta análise. O chefe de Estado reiterou o compromisso de Angola com a integração regional e o desenvolvimento econômico da região austral de África, a olhar para o corredor do Lobito. Começo por si, José Fernandes. Claro, Manela, se nós compreendermos aquilo que tem sido a diplomacia e desde que o Presidente João Lourenço assumiu o poder, ele tem focado bastante nessa narrativa de que, de facto, Angola precisa se posicionar num patamar em que a integração é um dos pilares para a nossa diplomacia econômica. E nota que, neste caso, nós estamos a falar de uma integração regional, numa altura em que, inclusive, existem acordos assinados ao nível da região austral, ao nível da SADC, na zona de comércio livre. E o corredor do Lobito é estratégico exatamente por causa disto. E mais, o corredor do Lobito não é só um investimento econômico, ele por si só traz um impacto econômico, um impacto social e, mais do que isso, o impacto político também.
Note que nós estamos a falar de integração de países como a RDC, a Zâmbia e um pouco mais acima até Malawi, se quisermos ser mais extensivo. Então, este investimento e essa jornada que o presidente João Lourenço tem estado incansavelmente a ativar está relacionado com uma premissa muito importante. É a empregabilidade dos jovens também que estão ao longo do corredor do Lobito. Quer dizer, no caso da Angola e naquilo que tem sido a política do governo, é uma série de vantagens, não só vantagens internas para o país, mas também, como disse, vantagem ao nível da região austral. E o impacto principal será quando as políticas da zona do comércio livre forem implementadas. Nota que também estamos a investir aqui na Barra do Dande, numa zona de comércio livre também. Então, há uma conjugação de esforços e eu acho que este papel que o governo angolano tem desempenhado na pessoa do presidente João Lourenço, liderado por ele, é um papel bastante determinante para aquilo que é o desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo da Angola. E, como digo, isto é daqueles projetos que nós não podemos olhar e ignorar. De facto, é um projeto que terá o impacto a médio e longo prazo e terá sustentabilidade para as futuras gerações. Por isso, eu pessoalmente acho que essa é uma boa ofensiva que o presidente João Lourenço faz e essa reunião do Dubai, de facto, também demonstra a reafirmação e o propósito da Angola de que está comprometido com essa questão da integração das nações, porque só assim é que nós conseguimos desenvolver. Sozinhos não vamos longe, temos que desenvolver com os outros. E aquelas nações que têm tecnologia, que têm know-how, que têm recursos para poderem investir em Angola, são todos bem-vindos. Newton, esta parceria entre os três governos, no caso Angola, a RDC e também a Zâmbia, é fundamental para a dinamização do corredor do Lobito? Bem, efetivamente, estamos a falar de processos que advêm inicialmente de uma integração regional, porque noutra hora nós não podemos aqui esquecer que foi, no entanto, estabelecido aqueles que eram os ditames de como poderia, por exemplo, a SADC tratar do processo de cooperação entre os Estados, mas o que foi se verificar precisamente através da SADC é que há o cumprimento de uns Estados e outros nem por isso, razão pela qual a Zâmbia e precisamente a República Democrática do Congo, e sem que nós possamos esquecer os demais interessados, esses têm estado a se dedicar em tentar os seus melhores esforços para que possam, no entanto, quebrar aqueles vínculos que foram estabelecidos e que não há, de facto, algum comprometimento. Porque, ora, vejamos, estamos a falar de Estados que estão delimitados por zonas muito próximas e no âmbito daquela que é a livre circulação de bens e serviços, naturalmente que esses países, se firmarem acordos que de facto valem a pena, vai necessariamente surtir o efeito que se pretende, porque acredito eu que em virtude mesmo da aproximação geográfica, dúvidas não restam que facilitaria, por exemplo, a livre circulação de bens, conforme nós temos estado a verificar as dificuldades, mas este não é só um compromisso que deve, no entanto, o presidente João Lourenço assumir, mas também o presidente da Zâmbia e precisamente da República Democrática do Congo, porque, na verdade, o que nós temos estado a verificar é que há um interesse, mas, como nós sabemos, só um Estado a puxar para que as coisas caminhem em bom porto não é suficiente. É fundamental que se possam, no entanto, aqui empregar esforços conjuntos para que, de facto, nós possamos quebrar as barreiras, porque, a bom da verdade se diga, já há algum tempo que eu tenho analisado a questão da própria SADC e acredito que talvez faz com que ela não funcione no sentido literal da palavra, é porque estaria ausente a questão da supranacionalidade e, sobretudo, a integração jurídica. Ou seja, a partir do momento que os Estados não cederem parte da sua soberania para que um determinado ente, isto é, superestatal, possa, no entanto, levar adiante os interesses comuns dos Estados que possam ser integrados, não vai surtir o efeito, porque fica muito a critério a discricionariedade dos Estados de poderem fazer aquilo que julgarem conveniente. E não há comprometimento sem as devidas responsabilizações ou as competentes sanções daquelas que têm sido alvo dessas conferências que nós temos acompanhado há um tempo esta parte. Manuela, deixa-me só dizer uma nota muito rapidamente. Eu sei que o tempo é curto, mas nesse caso concreto do corredor do Lobito, acho que nós temos que refletir enquanto nação africana, enquanto continente, porque, de facto, no meu ponto de vista, haveria todo o interesse dos países daqui da região, nomeadamente Angola, Congo e Zâmbia, que são os principais interessados, Congo, RDC,
para que o corredor Lobito funcionasse, que esses 3 Estados financiassem o funcionamento do corredor Lobito e não recorrer a financiamento externo. Há muito debate sobre o financiamento dos norte-americanos, financiamento agora do Dubai, mas isso pode nos colocar numa situação subalterna. Por isso, o apelo que nós fizemos é que, eventualmente, seria de bom tom que Angola, RDC e Zâmbia, ou seja, os países africanos, financiassem o corredor para termos uma autonomia e um controle sobre o investimento que nós vamos fazer. Era só essa nota que eu queria fazer. Sim, muito bem. Vamos. Na verdade, se não for nessa perspectiva, como diz o meu colega de painel e muito bem, nós vamos estar a verificar situações de ingerência nos assuntos internos desses Estados. Naturalmente, já nos deparamos com situações em anos anteriores de situações de Estados que muitas vezes temos certas cooperações por terem domínio da tecnologia e por fazerem certos financiamentos, abusaram daqueles que foram os laços estabelecidos. E é nessa perspectiva que nós devemos ficar devidamente atentos, porque o corredor do Lobito vai servir aqui como um ponto de partida para aquela que é a extração de muitos minerais que são estratégicos. E olhando nesta perspectiva, se nós não tivermos a devida atenção, não vamos ter os benefícios ou a contrapartida necessária para aquilo que nós, de facto, pretendemos, que é o alavancar da economia do continente africano, sobretudo. Exatamente. Então, vamos agora avançar para um outro tema. Mudanças no Executivo. O Ministério da Educação tem nova ministra. Começo por si, José Fernandes. Como é que olha para esta exoneração de Luísa Grilo? Nós, no país, temos que ter essa noção de que as posições atribuídas a qualquer momento podem ser retiradas. Portanto, ser nomeado para a ministra de um pelouro qualquer, temos que ter a consciência de que a qualquer momento, ministro, governador, vice-governador, secretário de Estado, diretor nacional, quer dizer, são posições em que nos atribuem por causa de uma avaliação que é feita e temos que ter a consciência de que a qualquer momento essas nomeações, depois desencamam na exoneração. Agora, a análise que nós temos que fazer é que o governo, através do partido MPLA, que colocou um programa, digamos, sobre a revisão, sobre a avaliação de todos os angolanos, o MPLA ganhou as eleições e tem um programa sobre as eleições. Eventualmente, o chefe do Poder Executivo avaliou que a ministra anterior não estava a cumprir com os parâmetros do programa que estavam a ser implementados, que deveriam ser implementados, então foi feita uma avaliação. Na base disso, tomou-se a decisão de que é necessário meter um novo profissional para implementar o programa na área da educação. Portanto, a exoneração é uma questão normal. Eu penso que, e nós temos que desmistificar isso, não podemos ter isso no nosso país como um bicho de 7 cabeças. Nomear uma ministra, exonerar um ministro, exonerar um governador, nomear uma governadora, não pode ser uma preocupação. Temos que encarar isso como um gesto normal. Agora, o que nós esperamos é que a nova ministra que foi nomeada, por acaso é jovem, segura o programa que foi desenhado e que consiga implementar aquilo que é o desejo de todos os angolanos, porque, de facto, a área de educação tem muitos desafios que devem ser cumpridos. Note, e foram dados apresentados no censo que foi feito em 2024. Em 2014, nós tínhamos mais de 2 milhões, cerca de 2,7 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Esses dados do censo que foram apresentados, temos mais de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Significa que o número aumentou. Apesar disso, nós notamos que há investimentos na área de construção de novas escolas, de empregabilidade de novos professores, mas o número de crianças fora do sistema de ensino está a aumentar. E o Sindicato dos Professores tem estado a apresentar reclamações muito concretas que, no nosso ponto de vista, o governo tem que ouvir e dialogar com essas entidades e ver quais são as soluções. Portanto, eu pessoalmente, o que espero da nova ministra que foi nomeada é que faltam 2 anos para o governo cumprir com o seu programa, pelo menos ouça a sociedade civil, os sindicatos e consiga ouvir o que é que a sociedade está a falar sobre aquilo que são os desafios da área da educação. Agora, exonerar e nomear outro, no meu ponto de vista, é uma questão normal. O que nós esperamos é que a nova titular consiga cumprir com aquilo que são as premissas, aquilo que são o programa que foi desenhado pelo partido no poder. Ou seja, sabemos que a ministra é auxiliar do titular do Poder Executivo, mas tem que auxiliar de acordo
com aquilo que foi desenhado. Ninguém pode inventar nada. No fim do dia, nós vamos cobrar isso. Muito bem. Nilton, é exatamente por essa deixa de José Fernandes que eu começo. Só a olhar para o setor da educação, já é a terceira ministra que é, no caso, colocada para dar seguimento aos trabalhos que se impõem neste setor. E Luísa Grilo sai em meio a várias polémicas. Pois bem, isso é um facto, mas nós não podemos esquecer, conforme disse muito bem o Dr. José, há aqui um poder discricionário do titular do Poder Executivo em entender ou compreender, nomear ou exonerar em virtude daqueles que são os desígnios que são preconizados, porque não podemos, em circunstância alguma, olvidar que no âmbito daquela que é a responsabilidade governativa, existe uma relação entre o sujeito responsável e o sujeito responsabilizador. O que pressupõe dizer, o titular do Poder Executivo, enquanto sujeito responsável, este pode, no entanto, responsabilizar aqueles que detêm determinadas funções. E, eventualmente, se não se cumprir com um programa, nada obsta para que o mesmo possa, no entanto, exonerar. Muito embora há questões que eu tenho estado com alguma frequência a fazer referência, porque, infelizmente, nos é vetada a possibilidade de colocar cobro a responsabilidade em determinados governantes, porque esse é um poder discricionário do titular do Poder Executivo, porque no âmbito do artigo 119 da Constituição da República de Angola, o mesmo tem competência de nomear e exonerar aqueles que são os órgãos que fazem parte do seu pelouro. E é nesta perspectiva que eu acredito que as reclamações, as denúncias e as polêmicas que vão se levantando deveria servir como alerta, porque, ora, vejamos, nós não esqueçamos que no período de 2020 para 2021, período que se levantou muitas polêmicas em virtude do próprio sistema de ensino, sem que nós possamos colocar de parte a questão que muito se debatia quanto à cobrança de propinas, que via-se que não havia, por exemplo, condições para que se o fizesse, porque não existia, por exemplo, água em algumas instituições de ensino, estamos a falar de instituições de ensino obrigatório, que de alguma forma levantavam-se aqui algumas suspeições, o motivo pela qual não corria água nas torneiras de algumas instituições do ensino, o que até certo ponto é como se não houvesse aqui a devida observância e como se não bastasse, com a tomada de posse ou a recondução do titular do Poder Executivo, conseguimos observar que a mesma foi reconduzida para o cargo, o que até certo ponto levantou aqui algumas dúvidas. E é nesta perspectiva que eu acredito que em próximas ocasiões o titular do Poder Executivo não tão somente exonerar, mas, se possível, poder elencar as causas da exoneração para quem vai assumir determinados cargos governativos esteja ciente das responsabilidades que lhe são atribuídas. Porque, ora, vejamos, foi exonerada e a única explicação que nós temos é exoneração por conveniência de serviço. O que é que significa inconveniência de serviço ou incompatibilidade? São questões que, para um leigo e um povo que está a ser governado, essa informação deve ser dada, porque o artigo 200, número 1 e 2 da Constituição da República de Angola, fala sobre a tutela jurisdicional efetiva dos administrados. E nós, enquanto administrados, necessitamos e carecemos de informação precisa e clara, para que não se levantem dúvidas, como se houvesse aqui um certo ignorar daquelas são as situações que nós vivenciamos. Agora, para a nova ministra que vai assumir um cargo, uma pasta com tamanha responsabilidade, eu acredito que deveria fazer um estudo profundo. Não se limitaria tão somente ao aspecto, por exemplo, do Ministério da Educação, mas eu acredito que poderia ser uma força-tarefa entre o Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior, Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. E isto por quê? Conforme disse o Dr. José, nós verificamos no censo de 2024 que há um crescimento de crianças fora do sistema de ensino obrigatório, quando, na verdade, a legislação é categórica que as crianças devem obrigatoriamente frequentar o sistema de ensino. O que é que nós verificamos com alguma frequência? A razão que muitas vezes esclarece é a taxa de natalidade. Será que nós não conseguimos ter uma previsão dessa taxa de natalidade? Será que o Ministério da Educação e da Saúde não conseguem ter uma antevisão de qual é o número de crianças que vão, por exemplo, entrar para o sistema de ensino obrigatório e poder criar mecanismos que possam inverter? Como, por exemplo, adotarmos aquelas que eram as teorias de Thomas Malthus, quando falava de que o grande problema da economia, por exemplo, estaria associada à questão do censo demográfico. Por que não termos um controle dessas crianças que vão tendo um crescimento, um nascimento, às vezes desregrado e não acompanhado pelo Estado ou pelos próprios parentes, o que acaba sendo um problema para o próprio Estado. Então, se olharmos nessa perspectiva, acredito que a senhora ministra está a nos acompanhar agora, seria bom que levasse em consideração esses aspectos, porque eu acredito que só nesta circunstância e observância desses indicadores vai conseguir contrapor
uma direção de um ministério que não é fácil, mas também não é difícil se tomar as devidas precauções. Vamos esperar para ver. Agora passamos para um outro tema. Os acidentes com autocarros aumentaram nas últimas semanas. Só nesta semana foram 2 e um deles resultou, no caso, em 11 mortos. O que é que está a faltar nas estradas? Qual é o verdadeiro problema por trás destas fatalidades? José Fernandes. Uma vez mais, o problema dos acidentes dos autocarros não pode ser analisado de forma isolada. Temos que contextualizar isso, aquilo que acontece no nosso país. A primeira questão é como é que estão as nossas estradas. E há um déficit muito grande. Eventualmente nós responsabilizamos os motoristas, os automobilistas, mas também tem uma questão que tem a ver com o investimento nas infraestruturas. Isso é fundamental. A questão da sinalização horizontal e vertical. Tem uma série de procedimentos e de investimento que devem ser feitos e, de facto, isto limita que uma viatura que esteja em bom estado técnico, por causa do mau estado da infraestrutura, pode promover um acidente. Agora, como digo, hoje em dia, em pleno século XXI, é muito difícil aceitarmos que autocarros tenham acidentes e que pessoas percam vidas conforme estamos a perder. Note, e na maior parte deles são jovens que eventualmente são cérebros que podiam contribuir para o desenvolvimento deste país. São chefes de família, são tios, são irmãos, são filhos, quer dizer, e o bem comum que nós temos numa sociedade é vida. Portanto, permitirmos que as nossas estradas, de uma forma geral, sejam a segunda causa de morte no nosso país, depois do paludismo, isso é gravíssimo. Os acidentes de aviação já é uma questão de segurança nacional. E eu lembro-me que foi criada uma comissão, uma coordenação nacional para olhar e analisar essa questão dos acidentes nas nossas estradas. A questão é qual é o impacto dessas instituições que foram criadas, qual é o impacto, qual é o resultado das comissões que foram criadas, o que é que acontece. E é preciso investir nas nossas estradas. Quando digo investir, não é só investir, cobrar quem está a conduzir ou dizer não, as pessoas conduzem alcoolizada, conduzem, desrespeitam as regras de condução. Fala em condições de infraestruturas. Condições de infraestrutura. São 2 elementos que nós temos que colocar na mesa. Primeiro, saber quem é que está a conduzir, se tem carta de condução adequada, se está habilitado para conduzir um transporte público como é o autocarro. O segundo aspecto é as condições, o investimento, repito, nas nossas estradas. Mesmo aqui nos arredores de Luanda, mesmo aqui ao lado da TV Girassol, vamos olhar como é que estão as estradas. Então é preciso ter um compromisso muito sério sobre aquilo que é o evitar que os angolanos percam as suas vidas nas nossas estradas. Mas além deste aspecto que apresenta aqui da questão das infraestruturas, uma questão que também não passa de lado ou que podemos mesmo presumir que talvez esteja a ser ignorada é a questão da superlotação que muitas vezes se verifica nestes transportes coletivos de passageiros. O que é que tem havido, na verdade, Newton Capalo, quanto a essa questão da lotação? Tem mesmo sido ignorada ou é alguma coisa que não está a funcionar precisamente? Eu diria não necessariamente. Não necessariamente porque nós temos que olhar para aquelas que são as instituições que se dedicam aos transportes interprovinciais. Mas há fiscalização? Bem, a fiscalização até há, mas ainda é enfraquecida. Precisamos, no entanto, elevar a fasquia. E quando digo isto, porque existem algumas companhias que são, digamos, fidedignas e que, felizmente, através destas, passo a publicidade, quer seja a Macon, vou olhar precisamente para a Macon, essa tem sido rigorosa naquelas que são as formas, os mecanismos de prevenção e dificilmente se verifica um excesso de lotação. O que tem se verificado com alguma frequência são, na verdade, os mini-autocarros e alguns autocarros que, na verdade, não cumprem com esses requisitos. E eu acredito que também deveria ter uma maior vigilância e fiscalização através daqueles que são os postos fronteiriços. Vamos olhar precisamente para a Barra do Kwanza.
Quando se chega à Barra do Kwanza, após de fazer o pagamento da portagem, já não se verifica qualquer, por exemplo, autoridade que intercepta viaturas para poder, no entanto, fiscalizar. Verificamos, por exemplo, os mini autocarros, que para além da sobrelotação, levam a excesso de bagagem e que vai por cima da própria viatura, que acaba sendo um perigo, porque, na verdade, se as condições estivessem criadas, não haveria necessidade destes pertences irem por cima dessas viaturas. Agora, é fundamental que nós possamos aqui observar quem são, na verdade, as pessoas idôneas e vocacionadas para o efeito e devem estar devidamente credenciadas, porque se não se impor, nós não vamos conseguir ultrapassar, e só para nós observarmos, estamos a falar de 11 mortes, só no princípio do mês de fevereiro, o que por sinal, nós se olharmos de janeiro para cá, já houve uma cifra significativa. Então, como evitar, como inibir, é necessário está-se a levar a cabo uma campanha de inspeção das viaturas, que também é outro problema, mas eu gostaria muito rapidamente de enfatizar que, no meu entender, um dos grandes e maiores problemas é o estado de má conservação das vias. Faço regularmente o troço Luanda, Benguela, Huila e Namibe. Verifica-se, por exemplo, quem está a chegar a Xongoroi, quem passa por Cubao, quem vai chegar a Quilengues, consegue perceber que a via está degradada. Está-se a fazer algum esforço, mas se você chegar do Cubao para o Xongoroi, é um grande problema. E não vamos só falar de quem sai daqui, por exemplo, para chegar até o Onga, que também é um outro problema que nós temos. São vários os constrangimentos enfrentados pelos automobilistas. Essa questão é relevante. Não, eu sei, mas é importante porque estamos a falar de estradas e nós gastamos o nosso salário, somos contribuintes para melhorar, pagamos taxa de circulação. Esse é um problema mais profundo do que parece. Neste momento, me parece que a estrada melhor que nós temos em Angola é Malange-Saurimo, e sem publicidade. Mas também nota-se que há um investimento do governo na reparação da maior parte das estradas nas 21 províncias do país. Isso também temos que reconhecer. No entanto, a questão é a supervisão. Portanto, se nós temos uma Polícia Nacional, se nós temos um órgão vocacionado na Polícia Nacional, que é a Polícia Trânsito, que desempenha o seu papel, não é possível esse cenário que foi descrito de que uma viatura, por exemplo, sai de Luanda, Pudondo, superlotada, e nenhum polícia vê. Quer dizer, é preciso sermos sérios nesse aspecto. E não vale a pena escamotearmos a verdade, porque a supervisão e o cumprimento rigoroso daquilo que é estatuído tem que se manter. É por isso que nós contribuímos. Muito bem. Vamos agora avançar para um último assunto e, por sinal, domina a atualidade neste domingo, as eleições presidenciais que acontecem em Portugal. Na primeira volta, Seguro levou vantagem sobre Ventura e, nesta altura, os portugueses ainda vão votando até, penso que mais logo podemos ter já os primeiros resultados a partir das 9 da noite. Poderemos então ter já esses primeiros resultados. Começo mesmo por si, Nilton. Okay. Como é que olha para esta segunda volta? Bem, essa segunda volta demonstra que há uma competitividade e os candidatos que estão a concorrer às eleições são muito fortes e, na verdade, têm uma política que está a ser apresentada e a propaganda em si que, de alguma forma, cativa, digamos assim, os portugueses, porque quando se verifica a segunda volta é porque nenhum dos candidatos conseguiu maioria dos votos absolutos, o que faz com que observemos no dia 15 de janeiro de 2026, a de Ventura teve precisamente 23%, e Seguro teve precisamente 31%. E sem que nós esqueçamos, nessa segunda volta, há de facto aqui expectativas que se levantam, uns para Ventura, outros para Seguro, mas as sondagens apontam que, na verdade, Seguro está a um passo de vencer as eleições. E é nessa perspectiva que observamos a democracia no sentido literal da palavra, vença o melhor e que apresente, na verdade, o melhor programa de governação para que, de facto, possa satisfazer aqueles que são os intentos dos próprios cidadãos portugueses, que há muito clamam por alterações significativas, porque há uma série de reclamações, quer seja a nível do atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, que, em algum momento, estes portugueses alegam que há questões que não estão em conformidade e precisam de mudanças urgentes, como é a situação migratória, que acabam verificando que tem sido um dos maiores problemas que Portugal tem enfrentado, sem prejuízo que também, paralelamente a essa questão, há uma instigação no que diz respeito à própria xenofobia e à questão do próprio
do próprio racismo em si, que eu acredito que esse seja talvez um dos calcanhares que faz com que a André Ventura acabe tendo uma margem mais para trás, diferente de Seguro, que não tem, se calhar, aqui uma política ou um pronunciamento que acaba sendo mais inclusivo, que independentemente de serem estrangeiros, nada obsta que possam integrar a comunidade portuguesa, naturalmente. Muito bem. José Fernandes, olhando para o panorama político português, o que é que acha que vai dar, Ventura ou Seguro? Não, é irrelevante. Acho que o povo português é soberano para escolherem quem eles acham que deve ser o presidente do país, mas o mais relevante é que, independentemente disso, quem escolhe, Seguro ou Ventura, eles têm que saber. Cada país é soberano. Portanto, nós temos cerca de 91 milhões de angolanos, 91 mil angolanos imigrantes oficiais, imigrantes em Portugal, e temos mais de 100 mil imigrantes portugueses em Angola. Quer dizer que, apesar da narrativa que se coloca, a pirâmide está invertida. Temos mais portugueses a viverem aqui em Angola do que angolanos oficiais a viverem em Portugal. Portanto, as eleições que ocorrem hoje em Portugal nos interessam nessa perspectiva. Mas seja o Seguro ou Ventura a ganhar, uma coisa que devem ter em conta é o seguinte: respeitar a soberania de cada país. E note, hoje, numa forma geral, a Europa não tem o papel relevante que tinha no passado. E os indicadores a médio e longo prazo indicam que o futuro do planeta Terra está em África, por causa dos recursos, por causa de uma série de elementos que nós temos. Portanto, seja quem for o presidente que for eleito em Portugal, tem que perceber uma coisa: a relação com a África e particularmente com Angola deve ser uma relação privilegiada. Portanto, é este sentido que nós queremos colocar aqui. E nós temos que ter em conta as relações culturais, as relações sociais, as relações políticas e, sobretudo, as relações históricas. E note, Portugal é um país que prejudicou o país, Angola, com a colonização e com a escravatura. São dois elementos que têm um impacto muito grande na nossa história. Portanto, a narrativa de certos políticos em Portugal que dizem que nós não devemos nada a Angola, essa narrativa não deve ser sancionada no voto. Portanto, espero que os portugueses tenham noção do que vão fazer e que, de facto, elejam a pessoa que tenha em conta esses aspectos todos que nós estamos a referenciar. Porque, na prática, nós não devemos nada a Portugal e o que acontece lá nos interessa socialmente e politicamente, mas nós somos um país soberano, seja quem for o presidente, repito, tem que ter em conta que nós somos angolanos e temos os nossos pés bem assentos no chão. E vamos continuar a aguardar pelos resultados, então, que vão sair mais daqui a pouco. Muito obrigado aos dois por estes momentos aqui no Domingo Notícias e até uma próxima oportunidade. Obrigado e um bom trabalho para si. Boa noite. É tempo para intervalo na informação. Até já. De volta às notícias no Domingo Notícias. Na província da Huila, o programa de combate à seca tem mobilizado parceiros no quadro da implementação do programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola. Foi realizada na cidade de Lubango um conjunto de atividades institucionais promovidas pelo Gabinete da Administração das Bacias Hidrográficas do CUNEN, Cubango e Cuvelai e do Ministério da Energia e Águas, com o objetivo de informar o Governo Provincial da Huila sobre o estado de desenvolvimento das obras que integram o Programa de Combate aos Efeitos da Seca no sul de Angola, naquela província, bem como a apresentação formal das empresas envolvidas na execução do programa, incluindo as equipas de coordenação técnica e financeira, empreiteiros e fiscais. No encontro foi destacado a importância e o reforço do diálogo institucional e de alinhamento entre o Governo Provincial e os diferentes intervenientes, com vista a garantir uma implementação eficaz e coordenada do programa na província da Huila, além de visitas técnicas de campo aos locais onde serão executadas as obras. Olhamos para a página desportiva. O antigo presidente do Bravos do Maquis, Manuel Docas, foi sepultado hoje no cemitério Alto das Cruzes, em Luanda. O desporto angolano perdeu um dos presidentes mais antigos de uma equipa. Neste domingo,
Manuel Quitadica Docas foi sepultado e voltou a abrir mais uma ferida no coração daqueles que o amavam e o acompanhavam enquanto esteve em vida. Augusto Manuel Quitadica, mais conhecido como Docas, presidente do Bravos do Maqui, faleceu aos 67 anos no passado dia 5 de fevereiro, vítima de acidente vascular cerebral, AVC, e neste domingo, amigos, colegas e familiares lamentaram a sua morte. Ele foi um meu grande amigo. Infelizmente perdemos um homem que deu tudo o que tinha de si para o desenvolvimento do desporto e em particular o nosso futebol. Infelizmente perdemos o homem querido. Sem sombra de dúvida, foi um dos pioneiros comigo e mais outros que aqui estão. Demos o pontapé de saída para que a Liga se tornasse uma realidade. E vamos lutar. A melhor memória que podemos deixar dele é que esta Liga seja uma realidade de facto. O desporto e o futebol em particular perdeu um dos maiores homens que já vimos aqui em Angola. Foi daquelas pessoas que soube sempre estabelecer pontes e foi nesse estabelecimento de pontes que surgiu a ideia da ANCAF e da Liga. Ele foi um dos pioneiros, foi daqueles homens que batalhou sempre para a melhoria do nosso futebol, para a qualidade do desporto angolano, e é um homem, apesar de ter nascido no Kwanza Norte, mas um homem apaixonado pela província de Mochico, de onde desenvolveu uma atividade ímpar. E prova disso é que a população de Mochico soube honrar a sua memória, aparecendo em massa no seu velório. É um grande feito. O dirigismo desportivo perdeu um dos seus pilares, um dos seus baluartes. Nos sentimos mais empobrecidos, pois porque somos poucos comprometidos com essa causa e ele é daqueles que levava essa causa em todos os momentos, em todos os cantos de Angola. Por tudo quanto ele fez pelo Bravos, tudo quanto ele fez por essa família, e de lembrar que ele deixa órfãos. Na verdade, estamos todos órfãos na perda de um pai. Ele foi como um pai, um amigo, um líder e uma excelente pessoa. Então, não tem como não sentirmos a grande perda, a dor que acarretamos ou acarretaremos ao longo da vida. Mas ainda assim também pode nos servir de trampolim para seguirmos aqueles que foram os seus feitos. O Docas é o decano dos presidentes. Nós convivemos mais de 14 anos no futebol e foram experiências inesquecíveis, foi um legado, foi um aprendizado, foi um irmão, um camarada, portanto são muitas. Se tivermos que descrever, acredito que o dia não será suficiente. Natural do Kwanza Norte, todavia radicado no Mochico, Augusto Manuel Quitadica morreu aos 67 anos de idade, deixando um forte legado no desporto angolano, em particular destaque para o futebol. Repousa agora no cemitério Alto das Cruzes, em Luanda. E análise ao desporto deste domingo é com o Aquá. Aquá, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Obrigado. Começamos por olhar para esta última morada de Manuel Quitadica Docas, uma figura emblemática no desporto angolano e que deixa um vasto legado. Sim, Manuela, sem sombra de dúvidas, parte para a eternidade uma grande figura, alguém que, enquanto em vida, deu todo o seu saber em prol do desporto, nesse caso em particular o futebol. Acaba por deixar um vazio para todos nós, não só para o Bravos Maqui, não só para o povo de Mochico, mas sim para Angola, porque, e como disse bem o presidente do Inter, somos muito poucos, né, e que fazem tão bem, e o presidente Docas, pelo menos, estava sempre ali para fazer bem as coisas. Tinha um sonho de ver o Bravos Maqui se tornar um dia sagaz, um dia campeão. Infelizmente não vai poder ver, mas é de certeza que fica o legado, toda uma vida dedicada ao Bravos Maqui. Perdemos um grande homem, um chefe de família e, pelo menos nas mensagens todas, conseguimos notar a cada pessoa que falou daquilo que era o presidente Docas, citou sempre a liderança, o pai, o amigo, e pronto, faz parte da vida, é o destino de todos. Agora é saber honrar a memória do presidente Docas, com tudo aquilo que ele começou e quem
ficar no desporto, no Bravos Maqui, que consigam dar continuidade àquilo que eram os projetos do Presidente Docas. Muito bem. E a Federação, ou seja, o Petro de Luanda empatou a 1-1 em casa em partida referente. Vamos ver aqui as imagens. O Petro de Luanda empatou em partida referente à 10ª, ou seja, empatou a 1-1 em casa frente ao Simba da Tanzânia, em duelo referente à 5ª jornada da Liga dos Campeões. A qual este resultado complica as contas para o Petro de Luanda. Sim, Manuela, complica. Era importante o Petro ganhar em casa. Infelizmente o Petro ainda não conseguiu nenhuma vitória em casa. O Petro entrou bem no jogo, esteve a ganhar até os últimos minutos, depois acabou por se deixar empatar. É um resultado que não estávamos à espera, queríamos que o Petro ganhasse, para que no último jogo fosse disputar com uma ligeira vantagem com relação ao Esperança de Tunis, mas assim não aconteceu. Apesar do empate, o Petro ainda tem fortes possibilidades, né, já que o Esperança de Tunis também hoje perdeu contra o Stade Malien de Mali e tem praticamente os mesmos pontos. Agora tudo dependerá daquilo que o Petro poderá fazer no jogo da última jornada na casa do Esperança de Tunis. Muito bem. E no girabola, o de agosto continua o rubro e aplicou uma goleada ao Luanda City. O que dizer de Filipe Nzanza e dos seus pupilos? Bem, Manuela, parece que o Filipe conseguiu acertar. Há muito que não víamos um 1º de agosto goleador. Conseguiu marcar 6 golos, que há uma equipa que o 1º de agosto também, nos vários jogos que já fez contra o Luanda City, ainda não tinha ganho o Luanda City, e desta vez a mostrar que estão numa boa fase, e 6 golos é sinal de que a equipa esteve bem, conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e foi a mais eficaz. É um resultado que não há da parte do Luanda City, aceita-se, porque foi um jogo muito bem disputado, muito bem conseguido por parte do 1º de agosto, e ali sempre na cola do Petro de Luanda, já que o 1º de agosto está em segundo, não quer deixar o Petro se distanciar. Muito bem, Aquá, muito obrigada por esta análise. E outras notas à volta do desporto, com certeza terá mais no Desporto na Rede de amanhã, segunda-feira. Com certeza, amanhã às 12 horas no Desporto na Rede estaremos para outras notas. Obrigada, Aquá, e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E vamos a mais um intervalo no seu Domingo Notícias. Voltamos daqui a pouco com outras matérias da atualidade. Até já. Bem-vindo de volta à atualidade. Assinala-se neste domingo o Dia Mundial do Casamento, uma data que destaca a importância da união. A nossa equipa de reportagem presenciou um ato matrimonial onde os recém-casados trocaram juras de amor. Entre os populares, as opiniões sobre como os casamentos acontecem atualmente são cruciais. Celebrado anualmente no segundo domingo do mês de fevereiro, o Dia Mundial do Casamento, que reúne histórias de casais, teve a sua origem na Europa nos anos 80. Em África, continente com mais civilizações antigas, com as culturas mais diversas e repleta de enormes diversidades que a caracteriza quanto ao casamento. O que ressalta à vista é o modo como a cerimônia acontece. Uma determinada família não se casava com população próxima. Você nunca vai encontrar um casamento entre eles. Talvez são problemas do passado que não conseguiram superar. Então começa-se a fazer um trabalho e indica-se alguém dentro da família que vai ser a pessoa-chave, o perno de todo este movimento, de todo este casamento, que geralmente, alguns dizem, Djendjekulo, que é a pessoa que servirá, mesmo amanhã depois de casarem, quando tiverem problemas, se recorre a esta pessoa
para ajudar a intervir. Não são os pais, esta pessoa a quem recorrem para poder intervir. Esta pessoa começa a fazer um trabalho muito discreto, vai estudando as qualidades e as virtudes daquela menina, por meios e caminhos que só eles conhecem, porque o casamento é entrosamento das famílias, não só dos dois, das respectivas famílias, e formam uma única família. E procura-se sempre o bem das famílias, a solidez da família. Alguns casados defendem que o casamento não é a festa, mas sim a cumplicidade entre ambos. O casamento como tal não é a festa, o casamento é aquele momento, né? Aquela cerimônia que se faz, quer no civil como na igreja. É que é o verdadeiro casamento. Agora, a festa deve vir depois. Para mim, acho que deve vir depois. Porque gastando muito dinheiro na festa e não haver amor, é a mesma coisa como que não tivesse feito nada. E gastamos perto de 3 milhões. Perto de 3 milhões. A gente dá festa para as pessoas, mas o casamento é mesmo para casar. A gente nem sequer vive a festa. É mais os outros, as pessoas só vão te contando o que aconteceu, você não consegue. Tem momentos que a gente lembra alguma, que as fotos, a hora da cerimônia, a própria festa. Há quem diga que muitos chegam a casar por interesse material de um dos cônjuges. E é lamentável isto porque nós assistimos muito. Olha, e dizer aqui o bom da verdade, porque também alguns casam por interesse de bens materiais. Outros casam porque têm visto a outra amiga ou outro amigo a casar. E isto não é aconselhável. Não case se por acaso não estiver preparado. É melhor casar e estiver preparado para poder enfrentar as consequências do casamento. Os votos de casamento são importantes, uma vez que os casados expressam publicamente o amor, o compromisso, a intenção dos nubentes, tornando a cerimônia única e pessoal, reforçando o vínculo de parceria e criando memórias afetivas e inesquecíveis. Promete ser fiel, amado e respeitado na alegria e na tristeza. Amado e respeitado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Promete ser fiel, amado e respeitado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Bendigamos ao Senhor. A cerimônia de casamento junta um homem e uma mulher numa reunião fundamentada pela razão, justiça, ética, formando assim uma família. O Dia Mundial do Casamento. E mais de 100 jovens cristãos participam da primeira conferência da Igreja Evangélica de Angola sob o lema Cristo é o meu alvo. Com cântico e louvores a Deus, a paróquia Mateus Zacarias Stober da Igreja Evangélica de Angola encerrou a primeira conferência da juventude local, que reuniu mais de 100 jovens de 6 a 8 de Corrente Bês. O evento, que contou igualmente com a participação de jovens das paróquias de GC, Nova Jerusalém, Belém, Boa Esperança, entre outras, decorreu sob o lema Cristo é o meu alvo. Para Juliana Andreia, a conferência foi satisfatória, uma vez que os conteúdos abordados pelos preleitores contribuirão para um novo posicionamento na sua caminhada cristã. Um dos temas que mais me marcou foi de jovens
influenciadores e não influenciados. Este tema foi muito bom porque ele mostra que nós, como jovens cristãos, devemos ter Cristo como alvo. Não devemos nos deixar influenciar pelo mundo de fora, mas sim devemos ser os influenciadores. Sim, fazendo práticas de oração, meditação da palavra, para nos fortificarmos assim ainda mais. Depois de ouvir esse tema, de agora em diante eu serei mais responsável e constante na minha comunhão com Cristo, sendo constante nas minhas orações, na meditação da palavra e mostrar aquilo que é Cristo para os jovens de fora. Para Mateus Pimentel, identificar Cristo como alvo, a unidade entre os jovens e a disciplina espiritual foram os principais ensinamentos assimilados durante a conferência. Foi de muito aprendizado, nós conseguimos reter muitos conhecimentos, não só a favor do crescimento espiritual, mas também do âmbito social. Nós aprendemos, na verdade, a importância de nós identificarmos aquilo que é o alvo como cristãos, que é Jesus Cristo, e vivermos em unidade como jovens e assim crescermos. Disciplina espiritual foi um tema que me identificou muito, na verdade. Entendemos nós como cristãos, para atingirmos o alvo que é Cristo, precisamos estar disciplinados espiritualmente. O fiel acrescentou ainda que a disciplina espiritual conduz ao cumprimento da palavra de Deus. Vida de disciplina como cristãos, orarmos frequentemente. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Então, para atingirmos a disciplina espiritual, precisamos ser cumpridores da palavra de Deus, orar sem cessar e sermos sempre aqueles amigos de meditar a palavra de Deus e assim a gente atinge a disciplina espiritual. Na verdade, este tema é para partilhar com os outros. Nós aprendemos de uma forma individual e ao sairmos daqui vamos na verdade, partilhar com outros para que assim todos nós ganhamos. Sabemos que a juventude tem 37 anos de existência, então por que não tirar a primeira conferência e alinhar-se às outras paróquias que também já conseguiram realizar essa conferência? Mas está também, em segundo lugar, a necessidade de aproximar os jovens a Cristo, a necessidade de ensinar o jovem o papel do jovem cristão na sociedade. Por sua vez, o diretor paroquial da Juventude da Mateus, Zacarias Stober, explicou que os temas partilhados refletem as atuais ocorrências vividas no país, apelando a uma juventude mais consciente, responsável e alinhada com os princípios cristãos. E os temas fomos associando, porque o cristão também é um cidadão. E o cristão, sendo um cidadão, acaba sendo influenciado para o mal. Então trouxemos aquelas temáticas que pudessem atuar e que pudessem fazer o jovem refletir, não, eu sou cristão, mas também sou cidadão e não posso me deixar influenciar por práticas negativas e também devo ter um posicionamento cristão dentro da nossa sociedade angolana, porque somos carta que o mundo lê. As pessoas às vezes se convertem pela nossa forma de nos comportar e como cristãos devemos sim ter atitudes e comportamentos que refletem na nossa sociedade angolana. Como cristãos vamos fazer a diferença no mundo e na nossa sociedade. Nós, a direção regional, temos incentivado, né, para que todas as outras unidades possam também realizar a mesma. Então, nós como jovens devemos obrigatoriamente tanto sermos atualizados não somente sobre aquilo que é o Evangelho, mas também sobre aquilo que é as situações inerentes na sociedade e, quiçá, a nível do universo. Ponto final no seu Domingo Notícias. Obrigada pela sua companhia. Tem cinema para ver na tela da TV Girassol. Boa noite. Fique em paz.